Ora, boa noite. Não sei se existe alguém por aí, se está tudo aí em direto. Nem sei muito bem que horas são, que isto... Tive aqui uma situação técnica com o meu computador. Bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar. Deixem-me só vir aqui, colocar aqui isto aqui assim, tudo aqui a funcionar, a ver se eu consigo aqui ligar isto. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos aqui ao live Conversas de Bem-Estar. Parece que já começa a aparecer gente por aí. Então, bem-vindos a este live semanal. Eu só estou aqui a pôr tudo a funcionar aqui como deve de ser. Então, bem-vindos. Então, bem-vindos aqui à nossa Conversas de Bem-Estar, que normalmente começam todas as segundas-feiras às 9h30. Eu já estava aqui a passar um bocadinho a hora. Na realidade houve aqui uns desajustes a nível de computadores. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Olá, boa noite, Mário. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. À hora que a gente precisa que tudo funcione, não funciona, né? Então, quando hoje decidi aqui fazer uma atualização qualquer no meu PC, ele decidiu não arrancar, né? Então decidiu ficar pendurado aqui nas coisas e eu fiquei assim na mão, né? Então, às vezes a gente tem as coisas apontadas no computador e não está lá tudo, né? Não sei se isso acontece com alguém se identifica com isto que eu acabei de dizer, porque infelizmente a gente quando tem tudo e baseado nos computadores fica às vezes na mão. Mas de qualquer maneira tinha aqui uns apontamentos e tal, muitas vezes, né, Mário? A gente está à espera que as coisas funcionem e elas acabam por não funcionar. Então, basicamente, hoje vamos falar aqui de um tema que faz parte do seguimento que nós temos estado a fazer nestes últimos tempos. Então, hoje o tema é, sem dúvida, certo ou errado. É giro porque nisto que nós temos estado a fazer que eu já faço há mais de um ano, nestes lives Conversas de Bem-Estar, em que nós partilhamos um bocadinho as nossas informações, aquilo que está relacionado com o bem-estar, com a alimentação. Existe sem dúvida coisas que nós vamos falando ao longo do tempo e que nos vão... Olá, boa noite, Pedro, bem-vindo aqui ao nosso direto. Vão vendo sempre algumas coisas que nós vamos falando, que é mais certo, que é mais errado, e é exatamente isso que nós hoje vamos falar. Vamos falar um bocadinho de coisas que parecem que são certas e que não são assim tão certas, e outras coisas que até parecem que não são assim tão certas e até são certas. E é exatamente isso que vamos começar. Vamos começar aqui por uma... eu gostaria que isto fosse assim o máximo interativo possível. Se for possível da vossa parte, isso acontecer seria giro. Eu já vejo que há aqui algumas pessoas, eu vou fazer só aqui um parênteses antes de começar aqui o direto, ter aqui alguma ideia. Já estou a ver aqui algumas pessoas da Suíça, estou a ver aqui algumas pessoas de Oliveira de Frades, da Maia, por aí fora. Se quiserem partilhar connosco o local de onde nos estão a ver, o sítio do mundo onde vocês estão, será interessante, porque é sempre giro a gente perceber se existem pessoas espalhadas por várias partes do mundo. Portanto, se quiserem colocar aí no chat a dizer o local de onde vocês nos estão a ver, seria uma coisa giríssima. Olha, está aqui o Hélder Monteiro. Olá, boa noite, bem-vindo da Suíça. Muito bom, Hélder. Eu estive na Suíça agora no passado, há 15 dias mais ou menos, vai fazer este sábado 15 dias, e em princípio em fevereiro vou voltar por aí, portanto pode ser que a gente ainda se consiga encontrar novamente. Se quiserem, vocês também podem fazê-lo, que é partilhar o live com outras pessoas. Existe aí uma parte inferior aí no vosso site que diz partilhar na vossa página. Portanto, se quiserem partilhar o live com outras pessoas para ajudar nesta nossa missão de mudar o máximo de vidas possível, o máximo de pessoas possível, terei todo o gosto de que vocês façam isso, se assim o entenderem. E vamos então passar àquilo que nós estamos a falar. Estava aqui a ver também algumas pessoas. Está aqui o Ricardo, também apareceu. Está aqui o Fábio Silva, que está a fazer o último dia da experiência. Muito bom. Eu sei que sim, mas Fábio, a gente amanhã vai falar um bocadinho. Eu sei que tem estado a correr bem, está sido ótimo. Portanto, amanhã nós vamos conversar um bocadinho. Espero que já tenhas chegado a casa depois da visita ao teu pai. Vamos então começar e falar um pouco sobre esta coisa do certo ou do errado. O que é esta coisa de certo ou errado, ou aquilo que na realidade nós hoje pensamos a nível de alimentação? Hoje
hoje a informação é tanta e é de tal maneira tão variada que nem sempre é muito fácil nós percebermos o que é que na realidade é certo, o que é errado, de onde é que as coisas são, o que é que a gente pode fazer, e nós ficamos assim um bocadinho em dúvida, não é? E muitas das vezes isto acontece com conversas que eu vou tendo e que eu vou ouvindo com pessoas ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia, e nós ficamos a saber que existe uma grande desinformação naquilo que é o certo ou naquilo que é o errado. E muita dessa desinformação ela está relacionada com muita publicidade feita com muitas marcas que o objetivo delas é colocar as coisas no mercado, não é? Que é uma coisa normal, faz parte do trabalho delas, não é? Para nos facilitar a vida também muitas das vezes, e nós temos que ter alguma ideia e perceber o que é que poderá ser ajustado ou não poderá ser ajustado, ou quais são as quantidades ou por aí fora. Então eu vou começar aqui só com uma de algumas das coisas que são consideradas coisas que até começaram a entrar dentro da nossa alimentação diária, que não existiam há uns anos atrás, mas que naturalmente foram substituindo coisas que nós tínhamos em casa, e uma delas são os refrigerantes. E a maior parte de nós já ouviu falar que os refrigerantes não são coisas boas, já ouviu dizer que na realidade nós não devemos ingerir refrigerantes, e depois acontece uma outra situação que existem outro tipo de bebidas que entram na nossa casa, que são os iced teas e aquelas coisas, aqueles chás gelados, não é? E a gente fica na dúvida que se na realidade é melhor ingerir o iced tea ou se é melhor ingerir o refrigerante, né? Muitas pessoas acabam por dizer se é refrigerante e tal, é melhor não, porque tem gás e é um problema, não sei o quê, então vai-se para os sumos naturais ou os sumos de fruta e aquelas coisas. E que às vezes são concentrados, sumos de pacote, né? Que não têm gás, outros que até são sumos concentrados, e na realidade, se a gente for pensar, na base, todos eles têm uma coisa que é preocupante e que eu tento fugir ao máximo na minha alimentação e nas pessoas que estão à minha volta. Eu recomendo vivamente não ingerir. Não que eu tenha nada contra as empresas que os vendem, não tem nada a ver com isso, mas que na realidade a quantidade de açúcar que eles têm adicionados normalmente é bastante elevada. E não é uma coisa boa. Não é só o gás, não é só... É uma conjugação de vários fatores que leva a que aquela bebida é uma coisa artificial e que nós na realidade não estávamos habituados a ter na nossa alimentação, e é estranho ao nosso corpo, e eu pessoalmente eu não ingiro, não é uma coisa que não uso, não faz parte da minha dieta diária. No entanto, se eu for comer à casa de um amigo ou uma coisa qualquer, não é uma coisa que me vai danificar muito se eu fizer uma ingestão uma vez de vez em quando, muito de vez em quando, mas não é uma coisa normal, como qualquer outra bebida gasificada ou bebida com açúcar eu não ingiro. Outra das coisas, e está relacionado com esta situação, que hoje em dia cada vez mais existem aí os produtos light, os produtos diet, os produtos assim de uma série de coisas, e muitos deles eles usam uma coisa que é, em vez de açúcares, substâncias que são adoçantes, mas que na realidade elas não são açúcares, mas que também não se sabe muito bem o que é que elas são. Então são coisas artificiais que são alteradas e que fazem com que o nosso corpo ele não está preparado para ingerir esse tipo de substâncias. E na minha perspectiva, eu considero que nós devemos evitar ao máximo esse consumo desse tipo de substâncias. Olá, boa noite, Virgílio. De repente olhei para ali e vi Virgílio Maia a dizer boa noite, bem-vindo. Não sei de onde é que estás a falar. Se quiseres colocar aí, está à vontade. E se é a primeira vez, eu penso que não, mas coloques aí o sítio onde estás a falar, se quiseres. É sempre giro para nós nos conhecermos todos uns aos outros. E então, na realidade, aquilo que eu estava a falar aqui dos adoçantes, muitas das vezes nós acabamos por usar adoçantes para tentar compensar, e hoje a indústria é muito, como é que eu ia dizer, muito inteligente em relação a isso, que nos coloca coisas que não têm calorias, mas que na realidade há qualquer coisa que vai para o nosso corpo e são substâncias estranhas. Então eu sinceramente acho que na minha perspectiva não seria um tipo de alimento que nós deveríamos estar a ingerir e que provavelmente não nos irá fazer assim tão bem. Então nós estamos aqui já na parte dos adoçantes e agora vou falar assim de outra coisa que muitos
que provavelmente alguns identificam-se com isso, provavelmente algumas das pessoas que estão por aí são capazes de se identificar com aquilo que eu vou dizer, que tem a ver com as barritas de cereais. Cada vez mais é uma coisa que quase toda a gente fala que faz barritas de cereais. Há pessoas... Eu no outro dia estive numa vila aqui de Portugal a assistir a uma... foi em Sernancelho, talvez em abril ou maio, a assistir a um show cooking sobre várias formas saudáveis de fazer alimentos, e uma delas era, ou de fazer alimentação, ou de nos alimentarmos, e uma delas tinha a ver com a preparação de barras de cereais em casa. E é interessante que na realidade a gente, se olhar para elas a nível de substâncias, elas até nem são nada de complicado, porque como são feitas em casa não têm conservantes, não têm uma série de coisas adicionadas que quando são compradas poderão ter, mas tem uma coisa que a maior parte delas tem, que é a quantidade de açúcares a mais, para nós conseguirmos ter um sabor agradável. E quando eu falo de açúcares, às vezes não é aquele açúcar que a gente adiciona, no caso das barras que a gente faz em casa, mas é, por exemplo, uma substância que é o mel, que muitas das vezes é colocado em quantidades bastante grandes para ligar aquilo e para dar um sabor assim agradável e doce. E o mel é ótimo, mas depende das quantidades. Como sabem, o mel é um açúcar, não é? É um hidrato de carbono e provavelmente tem alguns benefícios, mas depende da forma como ele é ingerido. Então as quantidades têm que ser vistas e têm que ser geridas e têm que ser verificadas. E aquilo que acontece normalmente é que quando nós fazemos isso ou ingerimos esse tipo de substâncias, provavelmente, ou esse tipo de produtos, eles não nos vão dar o equilíbrio. E muitos de nós acabam por até usar e comprar barras já pré-feitas, e até parece que são saudáveis, só têm 100 calorias e são super pouco calóricas e assim. E o grande problema muitas das vezes das barras é que elas parecem certas, e sem dúvida são certas, poderão ser certas, mas elas são desequilibradas, depende do que é que a gente junta. Então, nem sempre por ter poucas calorias é uma coisa boa. Falta-lhe ali provavelmente uma quantidade de proteína que a maior parte das vezes ela é muito ínfima. 1, 2 gramas de proteína para um snack é baixíssimo. Então é a mesma coisa que nós estamos a ingerir basicamente outro tipo de açúcares, e os hidratos são bastante elevados, o índice glicémico acaba por ser bastante elevado, o que não é assim muito saudável. E agora neste momento o meu tablet que eu tinha aqui ao meu lado também ficou sem bateria, é uma loucura. Portanto eu hoje não sei quanto tempo vou falar, não tenho relógio, portanto se eu tiver que... vão-me dando aí horas para eu ter ideia a quantas vou, não é? Porque se eu estiver a falar 1 hora, que é uma coisa que pode acontecer, vai passar o tempo e pronto. Mas eu vou tentar aqui não passar muito esse tempo. Então passámos aqui as barritas de cereais e na realidade essas barras de cereais poderão ser ótimas. Aquilo que eu costumo dar de alternativa, em vez das barras de cereais, porque não a barra de proteína? São coisas completamente diferentes. Nós na Herbalife temos as barras de proteína que são completamente diferentes. Não é uma barra de cereal, mas é um snack. E como é um snack, ela é uma barra de proteína que tem proteína, não é? 10 gramas de proteína por barra, o que é uma coisa ótima. E também tem alguns hidratos, também são necessários para que a gente tenha ali alguma parte de hidratos, porque eles são importantes, mas tem que haver um equilíbrio entre um e outro. Ok, obrigado Fábio pela hora, fixe. Ok, já estou aqui mais ou menos, tenho mais alguns minutos. Então, outra das coisas que muitas das vezes nós ingerimos são cereais. Alguém aí ingere cereais ao pequeno almoço? Quem ao pequeno almoço já ingere cereais ao pequeno almoço? E muitas das vezes não é só o cereal, pode ser o cereal, pode ser, como é que se chamam aqueles... Agora umas coisas que agora me está a falhar o nome, também são parecidos com cereais, que parecem mais integrais, mas que são ingeridos hoje ao pequeno almoço também como substituto dos cereais. E todas essas coisas que nós estamos a falar são coisas que não existiam há uns anos atrás e que hoje parece que são normais, não é? Então, o grande problema dessas situações é que, na realidade, os cereais parecem uma coisa saudável, até parece que são feitos de cereais e que são a aveia integral que está ali, aquelas coisas todas, e a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes, se nós olharmos para o rótulo e se dermos um bocadinho, uma espreitadazinha àquilo que o rótulo nos diz, o rótulo vai nos dizer coisas completamente diferentes de cereais. Então, há que estar atento. Provavelmente os cereais não será uma coisa certa para a nossa alimentação.
Peço desculpa de hidratar, mas isto de vez em quando é preciso nós colocarmos aqui um bocadinho de hidratação para não secar as cordas vocais e pronto. Então, hoje, já que nós estamos a chegar agora à parte do inverno, que é um bocadinho mais quentinho, mais frio, né? Eu não sei, só aqui uma à parte em relação a isto, e já voltamos outra vez ao tema. Eu hoje fui dar uma corridazinha de manhã aqui na Póvoa de Varzim, eram 7 da manhã mais ou menos quando saí de casa, e estranhíssimo, eu nunca tinha visto, também só moro na Póvoa há 5 anos, e aqui na região da praia, aqui junto aqui a Ver-o-Mar, há cerca de 2 anos, é o segundo ano que estou cá, e foi giro que eu hoje de manhã, os passadizos que vão ali desde aqui para o lado norte até à praia de Santo André, estavam completamente geados, então eu tive que correr bastante devagarinho porque estava uma camada de geada daquelas assim fortezinhas e estava giro. Então não é uma coisa normal, a gente tem que hidratar, né? Eu hoje estou a aproveitar para hidratar com o nosso concentrado de ervas, que já acaba por dar calor, é antioxidante e assim, quentinho, e dá aqui um bocado de energia, que é para eu terminar este live aqui com energia. E voltando aqui àquilo que nós estamos a falar e falando desta parte dos cereais, vou aproveitar para engatar aqui um outro tema engraçado, que é uma outra coisa que hoje cada vez mais as pessoas usam, não é? Que não sei se alguém usa, se quiserem partilhar, mas são aquelas bolachas digestivas que supostamente têm muitos cereais e têm muitas coisas, e que se calhar até têm bastante cereais, mas que viram moda, né? Hoje em dia toda a gente, não, só comi meia dúzia de bolachas digestivas que são ótimas porque ajudam-me aqui na digestão e no intestino, porque tem muitas fibras, tem extra isto, extra aquilo outro, e não sei se já repararam, não sei se isso já aconteceu convosco, comigo já aconteceu, né? Que é eu comer uma bolacha e apetecer-me comer a segunda e depois apetecer-me comer a terceira e a quarta, e quando nós damos por ela, meio pacote já foi e nós olhamos e pensamos, espera aí, se calhar é melhor parar porque senão eu vou comer o pacote todo. E é bom, que as bolachas são ótimas, sabem bem, a gente está a comê-las e dá vontade de comer a próxima e vontade de comer a próxima, mas se nos dá vontade de comer a próxima e a próxima e a próxima, e quando nós acabamos de comer meio pacote ou até um pacote inteiro, não sei se acontece com alguns, que eu conheço algumas pessoas assim, e quando chegam ao final do pacote ficam completamente enjoados porque já não conseguem pensar em comer mais, mas apetece-lhe comer mais qualquer coisinha. Não sei se já aconteceu com alguém. Isso acontece porque elas estão preparadas para isso. Elas têm muita quantidade de açúcar, têm sal com fartura, têm uma série de gorduras para que aquilo tenha aquele aspecto por aí fora, e aquilo provavelmente não será uma bolacha saudável, não é? Então há que ter atenção, e há que ter atenção também à quantidade calórica que está, e se calhar comer 2 ou 3 é uma coisa ótima, comer meio pacote já é outra coisa completamente diferente, e são daquelas coisas que parece certo e cada vez mais nos fazem crer que essas bolachas é uma coisa certa e acabam por nos dizer, isso é certo, isso é bom, essas bolachas são ótimas, mas na realidade não sei se é tanto assim. Então, estas golas estão aqui para cima, puxá-las para cima. Ok. Outra e agora mudando um bocadinho e saindo desta coisa dos cereais e destas coisas, vamos entrar na fruta, ok? Então vamos entrar na fruta e vamos falar um bocadinho sobre a fruta. Quem é que acha que a fruta é uma coisa boa? E queira-me partilhar aí. Comer fruta é bom, não é? Provavelmente, se quiserem colocar aí sim ou não, comer fruta é bom ou não. E muitas das vezes nós sabemos que comer fruta é bom, não é? Então nem vale a pena, se quiserem, tenho todo o gosto de colocarem aí, que é giro, mas comer fruta é uma coisa boa. Agora, a forma como se come, as quantidades, as horas, isso tudo é que se calhar nem sempre é muito bom. Então, por exemplo, quando nós ingerimos uma banana, as bananas são ótimas, só que as bananas têm um índice glicémico elevadíssimo. Então, quando nós comemos uma banana e comemos sem proteína junta, nós comemos só a banana, se calhar não é uma coisa assim tão boa. Então, banana é fruta, tem algumas coisas que são benéficas para nós, mas comida sozinha tem um índice glicémico alto e não é bom. Então há que ter aqui algum ajuste em relação a isso e ter algum cuidado com isso. Outra das frutas também que eu vou só passar aqui uma ou outra, não vou passá-las todas, senão nós nunca mais saímos daqui, tem a ver com o abacate. Nós sabemos que o abacate é uma coisa excelente, não é?
Está aqui o Fábio a dizer, ao snack da tarde é bom, é sem dúvida a banana, é ótimo, mas ela deve ser junta sempre com uma fonte de proteína. No caso eu uso muitas barritas de Herbalife, mas pode ser junto a outra fonte de proteína que nós queiramos. A mesma coisa acontece com o abacate. O abacate é uma fruta que é ótima, ela tem bastante gorduras boas, que são ótimas para o nosso corpo, só que ela, se for consumida em grandes quantidades, ela tem uma grande quantidade de calorias. Então há que ter atenção a que, por ela ser uma fruta que tem alguns óleos bons, mas também tem calorias a mais. Então as quantidades têm que ser regradas, não temos que ter cuidado em relação às quantidades que ingerimos. Outra coisa em relação à fruta é as frutas em calda. Muitas pessoas usam frutas em calda. Eu não sei se existem algumas pessoas aqui que estão no live hoje a ver e que usam frutas em calda. E as frutas em calda são boas e são más, né? Eu pessoalmente acho que não é assim tão bom, porque a fruta em calda, para além dela ter uma calda em açúcar, para além disso ela é retirada toda a casca, toda a fibra, tudo aquilo que lá está, e ela não é assim tão boa. Então é preferível ter sempre que possível, ter a nossa fruta natural, ter a nossa fruta com casca, a nossa maçã, a nossa pera. Nós em Portugal temos a sorte de ainda conseguirmos ter muita fruta da época, se nós tivermos esse cuidado. Muitos de nós acabam por ter a fruta da época passada, porque nós vamos a supermercados e queremos comprar aquilo que está disponível, não é? Mas nem sempre é só a fruta. A fruta devia ser o máximo da época passada, da época atual, e nós procurarmos, temos a sorte de ter sempre as laranjas, temos sempre a maçãs, agora está na época disso, peras e por aí fora. Então há que aproveitar essas frutas quando elas estão disponíveis para nós usarmos o máximo de fruta da época possível. Preferência com casca, para trazer as fibras e para reduzir também ali a parte do índice glicémico, talvez. Agora, basicamente, outra das frutas, e que agora parece que virou moda, não sei se já algumas pessoas repararam, mas nós hoje quando passamos nos supermercados, como é que se chama, nas áreas de serviço, eu estava aqui só a ver aqui o tempo, ok, já consegui ligar o meu tablet. Quando nós passamos nas áreas de serviço hoje, em alguns supermercados, nós temos muitas situações que existem as frutas secas, e que nós hoje em dia temos fruta seca em tudo quanto é sítio, que é uma coisa ótima, e as frutas secas são excelentes, só que aquilo que acontece com a fruta seca é a mesma coisa que acontece, ou muito parecido com aquilo que acontece, é um bocadinho diferente. A fruta seca, como é desidratada, ela acaba por ter um índice glicémico diferente, completamente diferente daquilo que é quando nós temos a fruta integral. E outra das situações é, por exemplo, a fruta que é feita em sumo. Por exemplo, uma laranja é ótimo, é excelente nós comermos uma laranja. Um sumo de laranja não é assim tão bom. Ok? Porque a maior parte das vezes aquilo que acontece nos sumos de laranja é que eles são esmagados, é-lhe tirado o sumo, que basicamente vai todos os hidratos para dentro, mas a fibra ficou toda na laranja. Então a laranja integral ela é ótima, quando ela é espremida e saída só o sumo, não é assim tão bom. O valor glicémico da criatura muda completamente, né? Então nós passamos a ter uma coisa que é uma coisa e outra coisa que é outra coisa completamente diferente. Para além de que, quando nós comemos uma laranja, quando nós comemos um sumo de laranja, comemos umas 3 ou 4. E até parece que é uma coisa boa, até parece que é uma coisa excelente. E na realidade não será assim tanto, porque falta-lhe depois a parte das fibras que estão lá e que são necessárias para que o processo da laranja no nosso corpo faça aquilo que tem que ser feito. Então temos que ter atenção a estas situações. Se calhar uma coisa é uma coisa ótima, a outra coisa não será assim uma coisa assim tão boa, não é? Outra coisa, agora mudando aqui um bocadinho de assunto, indo para uma outra situação que tem a ver com os legumes, né? Aquilo, e falar um bocado dos legumes, 2 tipos de legumes que nós temos disponibilizado no mercado. Um deles são os legumes já preparados, que são aqueles de conserva. Não sei se alguém usa os espargos, os cogumelos e mais alguns que vêm em conserva.
que são legumes, são coisas ótimas, já estão pré-preparadas, muito deles, é uma coisa ótima, só que a maior parte desses legumes eles têm uma quantidade de sal completamente diferente daquilo que seria o normal. Têm adicionado sal para eles ficarem com um sabor mais agradável, têm alguns conservantes para fazer com que aquilo dure mais tempo, não é? Então, provavelmente, é preferível comer os legumes o mais natural possível, o mais fresco possível. Então, eu prefiro, sem dúvida, são legumes, é uma coisa boa, mas não será assim uma coisa tão boa. Outra coisa também muito interessante e que eu usava com muita frequência, que é os legumes já pré-lavados. São aquelas coisas... Não sei se vocês veem aqueles legumes já cortados que aparecem no supermercado, que já vêm, já estão disponibilizados para nós, que é só pegar naquilo e fazer uma sopa, né? Aquilo que nós vemos em relação a esses legumes, em que nós chegamos e já levamos os legumezinhos para casa, depois é só meter diretamente na panela e já está feito, né? Ou fazer uma salada com aquilo. Então aquilo que acontece muitas das vezes é que esses legumes eles são cortados, preparados, trabalhados, e quando eles chegam a nós, eles já não vêm, já passam muitos dias, né? Então, quando nós estamos a preparar uma coisa antecipadamente, quando nós estamos a cortar alguma coisa para nós nos alimentarmos, ela deve ser usada o mais rapidamente possível para nós não perdermos características nutricionais desses alimentos. E a vos desafiar a que não fizessem, não é? Porque estamos a comprometer um pouco a nossa alimentação. Nós já fazemos tantas coisas, muitos de nós acabam por cozinhar ou fazer uma sopa e depois a seguir pega nela e ainda a mete no frigorífico e depois aquece no micro-ondas e depois, pronto, aquelas coisas todas, e a qualidade nutricional acaba por baixar. Infelizmente, cada vez mais a qualidade dos alimentos é cada vez menor, e quando nós fazemos todos estes processos, nós cada vez vamos reduzindo mais, e depois não é uma coisa assim muito saudável. E agora, aqui outra coisa, vou falar sobre duas coisas que são muito boas, ok? Mas que as quantidades têm que ser regradas. Uma delas, as nozes, ok? Nozes, frutos secos, são alimentos que à partida são ótimos, e todos nós sabemos isto, mas depende da quantidade. Então, a quantidade calórica das nozes é elevada, ou todos os frutos secos, a maior parte deles, anda à volta de 600 calorias por cada 100 gramas. E nós temos que estar atentos em relação a isso. Se nós temos essa quantidade de calorias por 100 gramas, temos que estar muito atentos à quantidade que nós ingerimos. Então, quando nós pegamos eu passei a usar essa técnica. Eu gosto muito de usar frutos secos, principalmente ao lanche, porque eles têm alguma proteína, têm gorduras boas, são ótimas para juntar à fruta, é uma fonte de proteína ótima, são excelentes. Mas eu tenho que os pesar em casa para levar comigo quando vou lanchar ou quando lancho, e tenho que usar ali, normalmente uso 30 a 35 gramas de frutos secos, para não ser uma quantidade excessiva de calórica e para ter mais ou menos ali um equilíbrio. Então, é uma coisa ótima, mas a quantidade é preciso ter algum cuidado em relação a isso. Outra das situações... olá, boa noite, Amadeu, bem-vindo. É certo ou errado? Estamos a falar de coisas certo ou errado, está bem? Então o tema hoje é sobre isso. Não é só ingerir, é queimar as calorias. Sim, na realidade nós nunca conseguimos, desculpa, eu nem sempre faço, provavelmente já houve mais algumas questões para trás que me foram colocadas e eu acabei por não responder. Estou está bastante animado aqui neste live e agradeço a todos, bem-vindos e obrigado pela presença, mas na realidade aqui a quantidade não é só, aqui a situação não é só a quantidade calórica, é o desequilíbrio que nós vamos fazer no nosso corpo, e sem dúvida é importante também perceber que a gente também tem que, as calorias também têm que ser queimadas, e a gente também tem que ter cuidado com isso. É preciso estar atento em relação a isso. Agora, outro dos produtos também bastante interessantes, que é o caso do azeite. Todos nós sabemos que o azeite de oliva ou de oliveira, né, que nós temos em Portugal, provavelmente somos dos melhores países do mundo a nível de produção de azeite. Temos uma boa qualidade em relação a isso, os azeites extra virgens, todas essas coisas, e sem dúvida eles são ótimos, mas aqui, e eu fazia muito isso, não sei se alguém gosta agora agora vem o Natal e vem aí uma coisa que toda a gente gosta de comer, que é o bacalhau no Natal, não é? E eu era daquelas pessoas que, para além de usar o azeite, então eu gosto de bacalhau, então regava o bacalhau, às vezes era azeite em bacalhau e não bacalhau, como é que é? Era
bacalhau com azeite e não azeite, uma coisa qualquer, não sei, o trocadilho, né? Na realidade, a quantidade de azeite, uma colher de azeite pode ir até às 150 calorias, né? Uma colher de sopa. E imaginem a quantidade de azeite que as pessoas acabam por colocar no prato, eu era uma delas. Provavelmente são azeite e iam para aí 500 ou 600 calorias, porque a gente tranquilamente ia regando e depois daquilo tudo ainda ia meter o pãozinho para molhar e comer o resto, né? Então, na realidade é uma coisa que é excelente, mas a quantidade tem que ser regrada. É ótimo, mas temos que ter aqui ideia à quantidade. E algumas das coisas que vou terminar com coisas boas, que são certas e que podem ser ótimas e que são coisas boas que eu uso já com alguma regularidade, mas que podem nos ajudar a melhorar a nossa alimentação. Então, uma delas é atum enlatado. Algumas das pessoas dizem que não será tão bom, que não sei o quê, mas na realidade o atum de preferência em água é ótimo, porque a nível de conservantes é pouco e eu uso muitas das vezes a quantidade proteica é boa e é excelente. Eu uso muito atum enlatado, principalmente atum ao natural, que é aquilo que eu uso normalmente. Outra das coisas também bastante ótimas tem a ver com legumes congelados. Os legumes congelados são normalmente, eles são congelados à saída da horta, né? Eles são trabalhados, são apanhados e são congelados, então eles vão manter muito mais a quantidade nutricional do que aqueles que vão para o supermercado e demoram lá uma série de dias. Então, que às vezes até chegar à nossa casa é capaz de passar 2 semanas entre que eles são apanhados e chegam ao cliente, a nós. E até nós os consumirmos, depois ainda ficam no frigorífico e por aí fora. Então, muitas das vezes, eu uso legumes congelados porque ajudam muito nessa área, porque estão congeladinhos e mantêm lá o valor nutricional. E outros são as pipocas. E alguns de vocês vão dizer, pipocas? Isso é horrível, tem muitas calorias, está tudo ok. Não é as pipocas do cinema, ok? Que têm caramelo e aquelas coisas todas, nem é aquelas que têm uma quantidade de sal fora de controle, né? Na realidade é aquelas pipocas que nós fazemos em casa. Se nós comemos uma dose mais ou menos razoável, elas têm fibras, elas têm alguns óleos e são ótimas, né? Então a quantidade é completamente, pode ser interessante. Agora, não é claro, as pipocas quando nós vamos ao cinema compramos o balde temos aquela bebida com gás que começa em có e acaba em lá e coisa, e que faz uma conjugação perfeita para ter uma bomba calórica naquele momento, não é? Não é isso, é aquelas pipocas que a gente faz em casa, de preferência com um fiozinho de azeite ou de óleo numa panela e feitas na panela, tá? A antiga, daquela forma tradicional em que aquilo faz tudo lá dentro da panela, a panela começa a subir, que é uma coisa gira. E é uma coisa até bastante engraçada para fazer com as crianças, com os miúdos, eles divertem-se, depois comem as pipocas, é uma coisa ótima. Mas claro, não é aquelas que levam açúcar e caramelo e aquelas coisas todas, está bem? E pronto, não sei se querem colocar alguma questão. Eu passei e passou-me aqui muitas coisas, vi que houve muitas conversas hoje. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram no live e que sei que ainda vão ver este live durante a semana, porque ele fica sempre disponibilizado no meu site, no meu Facebook. Eu partilho também no meu Facebook, no Shaking Lives, e partilho também no meu, e está sempre disponível, às vezes mais fácil, que é no YouTube, no meu canal do YouTube. É vocês só procurarem Melhor Bem-Estar, no site Melhor Bem-Estar, vocês vão encontrar no YouTube, ou até procurarem Fernando Portela. Sigam-me no YouTube, que assim, sempre que eu consigo, passo logo os lives para lá, coloco lá disponíveis e ficam disponíveis, e vou sempre adicionando algumas informações. Procurem também, se quiserem, no meu canal do YouTube, eu tenho sempre disponibilizado também uma coisa que tenho lá bastantes listas de várias áreas, bastante interessantes a nível de desenvolvimento pessoal, a nível de informação. Tenho já selecionado lá, portanto é só lá e procurar, há lá muita informação, muitos vídeos que lá estão disponíveis, portanto se vocês quiserem, é só seguirem-me no YouTube também, e assim recebem mais informação. Sempre que eu coloco lá alguma coisa, recebem informação e está lá tudo, está bem? E por mim é tudo. O live de hoje foi fora de controle, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de toda esta participação. Aqueles que eu não respondi durante o live, eu vou ter o cuidado de fazer as respostas e de enviar depois comentários no inline, portanto aqui nos
nos comentários depois em baixo, e até poderei mandar algumas mensagens privadas. Estejam à vontade também de mandarem uma mensagem, fazer alguma questão. Por mim é tudo. Se acharem que é interessante para vocês partilharem este live, poderão fazê-lo. Partilhem para que possa chegar a mais pessoas e ajudar nesta nossa missão de mudar o máximo de vidas possíveis e mudar o máximo de vidas de pessoas possíveis nesta nossa vida. E uma boa semana a todos. Encontramos-nos de hoje a uma semana num próximo Conversas de Bem-Estar.